Criança de 5 anos é expulsa 2 vezes de 2 escolas de Belém. Imagina como deveria ser essa criança para ser expulsa de 2 colégios aos 5 anos de idade. Mas isso não é ficção. Aconteceu de fato, gente. Fiquei sabendo que o moleque, sim, era um homenzinho, já tinha vindo expulso de uma outra escola por ter quebrado, sem querer, a cabeça de um coleguinha. Depois de 3 meses na nova escola, a diretoria chamou a família e entregou a criança. Não conseguimos lidar com ele. Vocês devem ter ficado curiosos para saber o que ele fez para ser expulso pela segunda vez. No recreio, o moleque subia em árvores e se escondia, fazendo todo mundo no colégio ficar desesperado à procura dele. As aulas paravam por causa disso. Me disseram que ele também adorava ficar nu na frente das coleguinhas. E lá foi o moleque para o terceiro colégio. Aos 5 anos de idade, a ponto de pedir música no Fantástico, se fosse expulso de novo. Mãe e pai já estavam decididos que, depois dessa nova tentativa, se não desse certo, iriam colocar o moleque num colégio interno e falaram isso para ele. E eu fico imaginando o pânico dessa criança. Colégio interno, vou ficar longe do meu pai, vou ficar longe da minha mãe, vou ficar longe dos meus irmãos. E lá foi o Pestinha para o primeiro dia de aula no terceiro colégio. Na famosa alfabetização, aquela criaturinha difícil foi recebida por uma professora em início de carreira. Foi amor à primeira vista. Alguma coisa na intuição daquela professora dizia que aquela criança merecia um tratamento diferente. Não especial, mas diferente. Ela, então, acolheu o moleque com empatia, compaixão e principalmente com um olhar não julgador. E eu fico pensando de novo que uma criança nessa situação deve ser muito julgada e deve ouvir muitas sentenças difíceis de serem ouvidas. Tu és um diabo, ninguém te aguenta, tu és uma pestinha, tu te esqueces de tudo, tu és muito raivinha e impossível. Mas naquele momento, o moleque recebeu um espaço de acolhimento da professora. O moleque me contou que a professora percebeu que ele gostava de ler. E toda vez que a professora queria que algum aluno lesse textos para a turma, adivinha quem a professora chamava? O Pestinha. E o moleque ficava todo alegre de estar lá na frente, lendo textos, se imaginando um dia ser um desses apresentadores de telejornal. E finalmente o moleque acabou dando certo no novo colégio e não foi expulso dessa escola. Essa história é 100% verdadeira. Só que aconteceu há 55 anos, lá pelos anos 60. E eu conheço muito essa criança, porque eu sou essa criança. Hoje, essa criança tem 61 anos e aos 54 foi diagnosticado com TDAH. Só hoje, depois do diagnóstico, eu fui entender por que foi tão difícil ser querido e acolhido lá atrás. Mas também acho que se há 50 anos as pessoas tivessem o entendimento que tem hoje sobre TDAH, talvez tivessem me percebido mais rápido e me acolhido diferente. Mas enfim, tudo aconteceu como deveria acontecer, mas foi desse jeito que aconteceu. Expulso de 2 jardins de infância em 2 escolas diferentes com apenas 5 anos de idade. A professora que salvou a minha vida é uma professora que se transformou numa das melhores alfabetizadoras de Belém, se não a melhor. Um ser humano chamado Vânia Bibas, que aparece nas fotos que eu coloco aqui. Anos depois, já adultos, nós trabalhamos juntos na diretoria da Assembleia Paraense, um clube querido aqui de Belém. A criança que foi expulsa 2 vezes de 2 escolas aos 5 anos de idade acabou se transformando, entre outras coisas, num apresentador de telejornal da TV Liberal, que é a TV Globo aqui em Belém, onde eu fiquei por 14 anos. Se não houvesse uma professora Vânia Bibas, com certeza não haveria um telejornalista Ney Messias. Quanta diferença uma pessoa faz na vida de um outro ser humano quando o acolhe genuinamente e com compaixão. Conto minha história porque talvez tu tenhas ao teu lado uma criança hiperativa, muitas vezes procrastinadora, impulsiva, hiperfocada algumas vezes, mas totalmente sem foco em várias outras vezes. Essa criança não é uma peste, uma diabinha. Essa criança deve ser uma criança neurotípica, que precisa de um outro tipo de olhar, de um outro tipo de acolhimento, para poder desabrochar e ser a potência que ela pode ser, sem ser julgada, sem ser condenada, muitas vezes, por uma condição neurofisiológica que ela não escolheu ter. Eu conto minha história porque talvez tu sejas esse adulto, essa adulta, ainda sem diagnóstico, mas se percebendo muito na minha história. E talvez tu ainda possas ser alguém que, mesmo tendo o diagnóstico, fica mais tranquila ao saber que tu não estás sozinha e que existem caminhos para trazer conforto para o nosso viver, causando menos desconforto aos que estão no nosso entorno e a nós mesmos. Quando fui diagnosticado aos 54 anos, eu estabeleci alguns quereres para mim.
O primeiro foi assumir o diagnóstico e transformá-lo em estímulo para a minha jornada. Se já não podia fazer nada pela criança que fui, posso fazer muito pelo adulto que sou e desejo ser. Então resolvi escolher o caminho do autoconhecimento, da meditação e do mindfulness como minhas ferramentas para expandir consciência. Né? Eu sei que esse cérebro não vai mudar, mas que pode ser manejado sempre, promovendo saúde para mim e para os que me cercam.